Bem-vindo ao Haim Health, o podcast que vai transformar a sua visão sobre saúde e longevidade com base na ciência. Olá a todos, muito bem-vindos a essa conversa. Hoje eu tenho uma convidada super especial aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Marques, eu sou nutricionista da M Cancer Center. Sou formada em nutrição há 12 anos e trabalho na área da oncologia há 7 anos. E, hum, e hoje trouxe aqui uma convidada que também é nutricionista, também trabalha nessa área de doenças crônicas, da oncologia, mas ela também é escritora, ela também é mestre em ciências gastronômicas e ela consegue unir muito bem essa parte da gastronomia e da nutrição, que eu acredito ser essencial. Acho que a nutrição é muito a parte da ciência, mas a gente tem que saber colocar em prática. Então, eu tenho aqui comigo a Joana Moura. Muito obrigada por aceitar esse convite, Joana. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Obrigada por esta nova edição, não é? Da formação que vai existir assim no retorno das férias. E obrigada pelo convite também por participar. Obrigada. Então, vamos começar para a gente não perder muito tempo. Eu queria que você se apresentasse um pouco, contar a história da Joana, o teu lado profissional. Como eu falei, é escritora, então tem vários livros nessa parte da gastronomia. Como é que surgiu essa ideia de escrever os livros? Conta um pouquinho para nós. Então, aqui os livros veio muito num seguimento na altura eu estava numa fase de transição e havia uns grupos que eu também ajudava a orientar de reformulação da alimentação no dia a dia, em que houve alguém que me propôs fazer a escrita do livro. Eu sempre gostei muito de estudar ciência, alimentação e cozinha, e comecei nesta área com uma formação especializada em nutrição integrativa e funcional, só depois é que eu fiz a licenciatura a posteriori em nutrição, porque eu quis de facto começar a ajudar na prática as pessoas em consulta clínica e portanto a ideia dos livros surgiu um bocadinho a título de convite, eu nunca pensei em escrever um livro para dizer a verdade, mas a coisa foi assim um bocadinho mais por acaso, em que a proposta era que eu compilasse num livro 30 lições, 30 ideias de refeições para um mês, para exatamente a pessoa conseguir seguir e fazer uma mudança alimentar e que fosse uma alimentação também para a vida, ou seja, com um aprendizado de várias questões básicas sobre alimentação e sobre nutrição. E, portanto, o primeiro livro foi um bocadinho neste seguimento de convite e depois os outros mais por necessidade. A seguir foi um livro que foi escrito a meias com a minha amiga de escola, de liceu, a doutora Joana Appleton de Figueira, que é pediatra, e portanto foram seguindo assim várias alturas de vida em que houve necessidade de compilar em livro ensinamentos e para ajudar as outras pessoas a fazer as suas mudanças alimentares. E um dos livros ele tem um nome que eu acho muito curioso, que é a alimentação fora da caixa. O que que isso significa na prática? Bem, este título foi um título que eu pensei como um trocadilho, não é? Um significado duplo, em que a alimentação fora da caixa representou fora do empacotado, fora da caixa do ultraprocessado, ao mesmo tempo que também tem relação com a visão de uma alimentação diferente do que a maior parte das pessoas hoje em dia faz, não é? A alimentação hoje em dia, na maioria, é algo muito distante daquilo que deveria ser uma alimentação assim mais de acordo com a nossa genética, aquilo que nós estamos desenhados para nos alimentarmos, e se nós olharmos um bocadinho a nossa evolução como espécie, como Homo sapiens sapiens, nós não estamos assim tão adaptados a fazer uma alimentação com base em produtos ultraprocessados, não é? Empacotados, ricos seja em gorduras desadequadas, trans, açúcares simples, seja mesmo os conservantes. Hoje os alimentos também têm muitos conservantes e muitos corantes artificiais e muitos produtos também ricos em glúten, que é uma proteína muito inflamatória, portanto a alimentação deveria ser muito mais à base de alimentos in natura, alimentos verdadeiros, sem estes conservantes, sem estes corantes, sem estes aditivos todos, e também com menos hidratos de carbono, ou mesmo simples, não é? Ou mesmo quase nenhum. Portanto, fazer uma alimentação muito mais in natura. Portanto, o título veio mesmo deste trocadilho que eu queria, de facto, abordar e trazer assim para o público em geral.
Boa. E eu acho espetacular, porque realmente é um trocadilho, dá para pensar de duas formas, né? Na verdade, uma das coisas que vem se falando, eu acho que todo mundo já escutou falar que tem que reduzir industrializados e ultraprocessados, então é como se, isso todo mundo sabe, mas acaba que os estudos mostram que cada vez a gente tem mais aumento do consumo dos ultraprocessados em todos os países, e se a gente for ver a quantidade de lixo que nós temos em embalagens, é enorme, ou seja, nós sabemos que precisa reduzir, mas não conseguimos diminuir esse consumo de alimentos já embalados, né? E É acaba de facto que um parece que é problema. muito mais difícil. É um problema porque as pessoas também têm vidas diferentes, não é? As vidas hoje em dia são mais atarefadas, são vidas mais corridas e as pessoas muitas vezes baseiam-se no processado, até porque têm uma ideia também às vezes errada de que uma alimentação mais in natura, uma alimentação que tínhamos que cozinhar dá muito mais trabalho ou que é até mais caro, não é? E, por exemplo, há famílias inteiras que nós também recebemos em consulta que vemos que se baseiam muito no dia a dia alimentação, que eu até gosto depois de explicar em consulta que nós deveríamos fazer uma alimentação dia a dia de nutrição, não é? Para nutrirmos e para enchermos as nossas reservas de nutrientes e não fazer uma alimentação de diversão, porque depois estes processados, estes ultraprocessados que de facto nos viciam muito em termos também alimentares, trazem-nos muitas calorias vazias e não nos enchem as nossas reservas com os nutrientes que nós precisamos para reparar. Portanto, eu gosto de fazer até a distinção de uma alimentação de nutrição alta e densa em nutrientes e o que é uma alimentação de diversão, que só deve existir esporadicamente e pontualmente, porque assim traz à luz, não é, do conhecimento o que é que nós devemos mesmo trazer todos os dias para os nossos alimentos, e é muito isso que a minha abordagem dos meus livros até traz, não é? Estas mudanças alimentares não têm que ser difíceis, não têm que ser complicadas, nós não temos que fazer receitas propriamente ditas, embora os meus livros tenham sempre essa componente das receitas, porque as pessoas gostam e perguntam e pedem às vezes alternativas para, por exemplo, fazer um bolo, um doce, uma sobremesa ou um pão, por exemplo, com mais nutrientes, com menos produtos inflamatórios. Portanto, os livros têm essa componente das receitas, mas estão sempre organizados com uma componente inicial mais didática, mas que seja leve, que não seja assim muito chata, com conceitos e ensinamentos que são importantes, não é? Nós precisamos de facto ter mais conhecimento baseado em evidência, não é? Porque o meio lá fora há uma grande confusão sobre alimentação e nutrição e as pessoas de facto andam baralhadas, mas as mudanças alimentares não têm que ser difíceis, podem ser mesmo simples e portanto as receitas são muito mais neste estilo de usar de vez em quando para, por exemplo, um momento de festa, mas no dia a dia a pessoa não tem que fazer de facto receitas, não precisa de elaborar muito, basta saber o que é que tem que colocar e o que é que nos nutre para ter esta elevada densidade nutricional, que significa apenas ter alimentos que forneçam muitos nutrientes, que forneçam os nutrientes, seja as vitaminas, os minerais, as proteínas de qualidade, seja os ácidos gordos essenciais, os fitoquímicos, ou seja, alimentos que nos dão o combustível com elevada qualidade para o nosso corpo, que é isso que nós precisamos para funcionarmos bem, para não termos as doenças da idade, não é? Não são doenças da idade, nós podemos ter uma longevidade com muita saúde e não precisamos de estar multimedicados no final de vida, nós precisamos, de facto, conseguimos contrariar e conseguimos ter uma longevidade com muita saúde e muita qualidade de vida se nos predispusermos também a aprender como fazer, não é? Sim. E achei interessante isso que você falou, que é isso, as pessoas não precisam fazer necessariamente receitas, porque isso é o que eu vejo que há mais dificuldade, e o industrializado é o prático, é a receita já pronta. Então, o que que você faz, ou seja, quais são as suas sugestões estratégicas para que facilite esse dia a dia desse preparo do alimento mais natural? Tem Sim, alguma coisa que você acha que é eu gosto essencial? de simplificar o prato, ou seja, o prato da nossa refeição deve ser muito simples. Devemos ter uma proteína de alto valor biológico, que é uma proteína com alta densidade nutricional que o nosso corpo consiga absorver bem, pode ser cozinhada no forno, salteada, na frigideira, portanto, ter carne, peixe, ovos. Depois compor o prato com alguns legumes e alguns hidratos de carbono e que sejam de melhor qualidade, ou seja, não estarmos sempre densos, com mais hidratos de carbono, mas que tenham muitos
nutrientes, portanto é muito mais interessante. Isto é para qualquer idade, não tem que ser para adultos, não tem que ser para pessoas que estão a fazer dieta ou que queiram emagrecer, isto é para a família em geral. E, portanto, podemos incluir toda a família. Claro que depois, pronto, podem haver ajustes conforme a idade, conforme até o exercício físico, a pessoa praticar, a intensidade, não é? Ou se a pessoa é mais, de facto, uma pessoa que não faz tanto exercício, que está mais sedentária, isto depois tem que haver ali uns tweakzinhos, uns ajustes conforme a idade e a fase também de vida da pessoa. E é exatamente isso que também nos traz um bocadinho hoje na menopausa, não é? Como prevenção até de doenças crónicas e metabólicas, como é que podemos, de facto, pensar na alimentação. E Que é sempre falando um nisso, aliado. o quê? A alimentação é o nosso aliado para a saúde e longevidade. Exatamente. E é isso que você falou, não precisa ser para uma pessoa específica, a família inteira pode consumir isso, né? É a prevenção Claro, e garantia de nutrientes para a família toda, não especificamente para quem está exatamente. doente ou alguma questão. E pensando nisso que você falou, da menopausa, principalmente se a gente for pensar nas mulheres pós-tratamento oncológico, naquele tipo de cancro hormonodependente, há sempre ali a indução da menopausa, e também para as mulheres que entram, né? Todas nós vamos entrar na menopausa, como é que essa alimentação ela pode ajudar? E quais são as crenças, os mitos que você tem visto assim em consultório e que você acredita que a nutrição pode dar um suporte melhor? Então, tu falaste aqui várias questões, eu vou tentar estruturar, porque temos a parte do cancro hormonodependente, não é? Como o cancro da mama, seja o cancro também do endométrio, ou até nos homens, não estamos a falar só nas mulheres, os homens têm o cancro da próstata, mas, e depois há esta questão da fase de transição hormonal, que é a menopausa, que de facto é uma transição que traz algum peso para a mulher, no sentido que é preciso fazer alterações, e de facto também há muitas crenças em relação aqui à parte da alimentação e do estilo de vida. E de facto, a nutrição integrativa e funcional, que é fundamental e tenta sempre compreender o indivíduo de uma forma diferente, holística, ou seja, considerar o corpo, mas não só o corpo, também a parte da mente, o ambiente e dos hábitos. E há muitas crenças, como tu falaste, há aquela crença de que, por exemplo, não sei se é estas crenças que tu estás a falar, mas aquilo que eu estou a pensar, por exemplo, que há alimentos que podem causar cancro, por exemplo, a soja, é muito falado da soja de causar o cancro de mama. Na realidade, a soja contém os fitoestrogénios, né? Que são as isoflavonas, que de facto são semelhantes ao estrogênio humano, mas são muito mais fracas, portanto, são diferentes em termos de absorção. E há muitos estudos que até nos mostram que, especialmente em populações, por exemplo, asiáticas, onde há muito o consumo de soja desde cedo, não é? A nossa própria microbiota, ou a deles, não é? Está muito mais adaptada à decomposição da soja. Nós, europeus, que não temos soja desde crianças, ou incluídos na nossa alimentação, portanto, incluir a soja neste período de vida num ambiente em que a própria microbiota não está muito adaptada, se calhar não é o ideal, mas no entanto há alimentos que são alimentos fermentados à base de soja, como o miso, ou por exemplo como o tempê, que já são produtos que já estão mais digestos e são mais seguros, podem ser interessantes. Não na forma de, por exemplo, suplementos isolados, que muitas vezes o que nós vemos é a utilização de isoflavonas, que isso sim pode exigir alguma cautela, porque é completamente diferente. Mas, claro, a nossa microbiota tem um papel importantíssimo aqui e os países asiáticos têm de facto uma habituação diferente ao consumo da soja que nós aqui na Europa. Depois há muitos mitos, desde os mitos que a menopausa engorda e que não há nada a fazer, e que de facto podemos pensar que a queda do estrogênio altera o nosso metabolismo, porque também aumenta aqui e favorece a acumulação da gordura em certas zonas do nosso organismo, principalmente aquelas que ninguém gosta muito e as mulheres não gostam muito, que é a gordura abdominal. É uma das perguntas que também nos colocaram aqui, como é que nos podemos ver livres da gordura abdominal, mas de facto temos que ter atenção à resistência à insulina e à inflamação, e de facto isto nós também podemos modelar com a alimentação e com o estilo de vida, e há muitas estratégias, não é, que nós podemos adotar, desde a alimentação anti-inflamatória, a redução dos hidratos de carbono simples, são de certeza
algo e matéria que vamos depois abordar também no curso, de baixar a carga glicémica e até usar fitonutrientes para dar mais saúde mitocondrial e melhorar aqui o metabolismo. Depois, lembrei-me também de outra crença comum. Pronto, então aquilo que eu estava a abordar é que, de facto, há algumas células cancerígenas que têm o metabolismo bastante alterado, não é? Que utilizam até mais glucose e, portanto, nós sabemos que o excesso de açúcar, os hidratos de carbono simples podem aumentar esta resistência à insulina, que também nos traz uma inflamação, nos pode trazer sobrepeso e que favorece então este ambiente. Mas uma das recomendações que nós fazemos, por exemplo, na parte da alimentação, é de facto controlar o índice glicémico e modular a insulina, que já falei anteriormente aqui também da menopausa, que não há nada a fazer, há muito a fazer, não é? Nós podemos e devemos, nesta fase de vida diferente, ter uma alimentação mais ajustada às nossas necessidades e ao nosso próprio metabolismo e dar uma ajuda ao metabolismo para ele funcionar melhor. Pronto, com a alimentação, portanto, nós podemos dar este apoio da desintoxicação do metabolismo e melhorar o metabolismo hormonal, portanto, apoiar, seja o fígado, na fase 1 ou na fase 2, estimular também a eliminação de estrogénios via intestino, portanto, a microbiota intestinal é fundamental no doente oncológico, pensarmos no próprio equilíbrio e modulação da microbiota intestinal. A modulação da inflamação, portanto, a tal dieta anti-inflamatória que falámos, rica em gorduras boas, antioxidantes, proteínas de qualidade, portanto, é muito importante reduzir também estes alimentos pró-inflamatórios. Depois ter este equilíbrio eixo, intestino, cérebro e hormonas, portanto, mais uma vez a microbiota é muito importante, ter também probióticos naturais e pré-bióticos na alimentação. E a alimentação como suporte ao metabolismo em geral e energia também são muito importantes, exatamente com apoio às vezes ao jejum intermitente, mas bem indicado e acompanhado, e mais uma vez a boa ingestão proteica, porque a ingestão proteica traz também muitas vitaminas e minerais que são necessárias a um suporte a um metabolismo adequado e funcional, seja o ferro, seja o magnésio, seja o zinco, as vitaminas do complexo B, são muito importantes. Portanto, esta alimentação adequada e, mais uma vez, densa em nutrientes, cria este terreno biológico que então é menos propício à doença, não é? E que nos vai ajudar a controlar efeitos colaterais dos tratamentos, vai melhorar a qualidade de vida e, principalmente, ajudar a prevenir recidivas futuras, seja nestas questões todas oncológicas. Sim. É isso, na verdade é um contexto todo, né? Não é um alimento específico. Acaba por ser sempre um contexto. Não é um alimento específico que vai conseguir prevenir ou melhorar ou ajudar a perda de peso. E se você pudesse dar alguns exemplos, digamos assim, dessa questão do reduzir a insulina, dessa modulação da resistência à insulina, o que você, pensando até nos teus livros, na estratégia alimentar ali do dia a dia, o que você sugere? Portanto, é importante nesta redução da inflamação e da resistência à insulina, é muito importante, especialmente se estamos a falar de pós-também tratamento, em que já há um estado de inflamação crónica, de baixo grau, esta resistência à insulina pode também dificultar muito a perda de peso. Portanto, os alimentos normalmente que ajudam são as gorduras de qualidade, são os vegetais variados, especialmente as brássicas, seja os brócolos, as couves, as frutas de baixo índice glicémico, principalmente frutas vermelhas, ricas em polifenóis, antioxidantes, as gorduras boas, os ômega 3. Muitas vezes há especiarias que também dão apoio, que são anti-inflamatórias, como a curcuma, o gengibre. A canela ajudam muito a modular esta insulina que pode estar mais elevada e que é o que dificulta de facto o emagrecimento, porque a insulina é como se fosse um cadeado. Esta resistência à insulina é como se fosse um cadeado nas nossas células gordas, não é? Porque nós engordamos e à medida que vamos engordando, vamos enchendo esta nossa reserva, não é, de energia. Portanto, a gordura no corpo sempre foi um sinal, sempre teve um metabolismo de poupança, não é? Porque nós sempre vivemos em escassez, nós só vivemos em abundância, talvez nos últimos milhares de anos. Portanto, nós vivemos milhões e milhões de anos
um ambiente de escassez, não é? Que nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que procurar alimento e não era assim também tão disponível. E de facto, nós ainda temos uma genética do antigamente, não estamos a nossa genética adaptada ao ambiente obesogénico que nós temos. Portanto, é muito importante modificar um bocadinho e trazer e dar estes apoios, não é? Para equilibrar também as hormonas, equilibrar a leptina também, o cortisol e o estrogênio. Portanto, estes desequilíbrios hormonais também são as causas centrais do ganho de peso, principalmente pós-tratamento, e em mulheres na menopausa ainda mais. E depois é importante ter um ritmo, ganhar novamente saciedade, ter um metabolismo a funcionar melhor, e portanto há muitas estratégias que nós podemos aplicar, não é só o próprio equilíbrio no prato, mas também estratégias, seja o jejum intermitente leve, podem ser utilizados também em segurança, mas com acompanhamento também de profissional de saúde. Depois é preciso também apoiar os vários órgãos, que são órgãos também de detox do nosso organismo, como o fígado e como o intestino, que precisam estar a funcionar de forma adequada, portanto precisam de ajudar-nos a desintoxicar destas toxinas, inclusive dos quimioterápicos que ainda ficam em sistema, não é? E resíduos, portanto precisamos deste fígado funcional e desta microbiota também a colaborarem connosco. Portanto, se nós não tivermos uma microbiota, um intestino funcional, é muito mais difícil livrar-nos destas toxinas todas e é muito mais difícil absorver os nutrientes. Portanto, é necessário ter um cuidado e uma atenção especial para o fígado e o intestino nestes pacientes. Portanto, depois é ter consistência, é ir respeitando o corpo, não é? Porque os resultados vão aparecendo e, de facto, uma alimentação equilibrada e mais personalizada e até integrativa ajuda nisto tudo. Os resultados vêm depois, vem a redução da inflamação, vem o restaurar do metabolismo, é importante também o dormir e o sono, não é? A parte toda digestiva, a parte emocional também é muito importante, ir gerindo a parte emocional. E, portanto, depois a conquista do peso saudável, não é? A redução da massa gorda é possível, mas de uma forma sustentável e, de facto, sem extremismos. Nós não queremos dietas para resolver coisas no momento, nós queremos implementar um estilo de vida que seja duradouro e que seja para a vida, não é? Sim, essas coisas muito radicais acabam sendo difíceis de conseguir colocar no dia a dia de forma prática, né? Então, fica uma dieta restritiva durante um tempo e depois não consegue manter, e aí os resultados acabam voltando, né? Por isso é que as E dietas hipocalóricas não são as adequadas e não funcionam. E tanto tu como eu sabemos que o atingir um peso equilibrado é muito mais um número numa balança, não é? Nós queremos ter uma composição corporal adequada, nós temos que perder a gordura, mas manter o bom músculo, não é? Que é outra coisa que nós também sabemos que é muito importante nestas pacientes. Sim. E isso até do ganhar o músculo e até pegando um pouquinho ali o link daquela hora que você falou que nós comemos muito mais do que os nossos antepassados, então tem aquela questão muito da quantidade também dos lanches e comer várias vezes durante o dia, porque o nosso organismo ele começou a se acostumar a consumir muito mais, né? Tem também a questão da ansiedade que exacerba isso. E muitas vezes essa questão do ganho da massa muscular está linkado com o comer muitos lanchinhos para aumentar o suporte de proteína, ou seja, um iogurte proteico, coisas, porque parece, e as orientações que nós temos hoje é como se só a proteína das refeições não fossem suficientes, né? Com relação a isso, dessa quantidade de proteínas, o ganho de massa muscular, que você sugere? Faz sentido colocar proteína em todas as refeições? Faz sentido usar esses produtos proteicos? Como é que é a sua opinião? Bem, de facto, durante o tratamento ou mesmo após o tratamento oncológico, as mulheres, ainda para mais mulheres na menopausa, não é? Seja induzida, seja natural, a perda de massa muscular, sarcopenia, é mesmo uma das preocupações que estão mais presentes. E de facto há às vezes essa indicação dos lanchinhos, andar a fazer, por exemplo, aqueles iogurtes proteicos
ou lanchinhos proteicos. É importante a cadência proteica ao longo do dia, é muito importante, mas nós não precisamos estar sempre a comer, porque quando estamos a comer, sempre que estamos a comer, acionamos a produção de insulina. Portanto, quanto mais vezes acionarmos, quanto mais insulina dermos ao organismo, maior pode ser a predisposição para haver uma resistência e fazer menos, se calhar, refeições e ter um período, que aquilo que eu chamo, deve haver um período de dia alimentar e deve haver um período de descanso, ou seja, o nosso corpo precisa sempre de um descanso, não é? Precisa sempre de uma limpeza, portanto, há um período em que nós podemos ter 3 refeições principais, de facto, com a cadência proteica nas 3 refeições, mas nós também precisamos de descanso, o nosso corpo também precisa de fazer limpeza, de fazer a regeneração. Portanto, de facto, é importante ajustar o aporte adequado da proteína, mas isto deve ser feito nas refeições principais, portanto, e com comida, com alimentos verdadeiros, ou seja, não precisamos andar a fazer iogurtes hiperproteicos, precisamos de comer um bom bife, ou um bom peixe, ou uns ovos. Agora não precisamos estar, de facto, a trazer outra vez alimentos ultraprocessados, cheios de sabores artificiais e conservantes. Depois, não é só isso, também precisamos de gorduras de qualidade, não é? Precisamos de suportar estas gorduras que são essenciais também para a síntese hormonal, porque hoje em dia nós vemos que as pessoas em geral foi instituindo uma lipofobia, ou seja, as pessoas têm medo da gordura, têm medo do colesterol. O colesterol é importantíssimo na mulher, é importantíssimo na mulher na menopausa, porque nós precisamos, nós mulheres somos mais hormonais do que os homens e, portanto, precisamos de fazer estas hormonas. E o colesterol, que até é fabricado por nós, cerca de 80% é fabricado pelo nosso corpo, não tem assim tanta influência na parte alimentar. De facto, nós precisamos deste colesterol também para ter imunidade, para fazer reparações, para reduzir também a inflamação, para produzir hormonas. Portanto, há que ter gorduras boas para suportar, de facto, este metabolismo. E claro, pronto, todos os micronutrientes, compostos funcionais que favorecem também aqui um bom funcionamento do organismo, sempre um bocadinho com este controle glicémico, não é? Nesta fase de transição hormonal, da menopausa, e propriamente um paciente oncológico precisa de controlar o índice glicémico para que não haja a tal inflamação, a acumulação de gordura e uma boa manutenção da massa muscular. Portanto, depois, mais uma vez, é muito importante a atenção da saúde intestinal, certo? Porque a inflamação intestinal ou a disbiose, ou seja, ter um intestino em disbiose, afeta muito a microbiota intestinal. É mesmo importante ter esta atenção, exatamente porque a microbiota tem importância na absorção dos aminoácidos e dos micronutrientes. Portanto, nós, sem termos um intestino a funcionar bem, com uma permeabilidade intestinal adequada, sem haver uma hiperpermeabilidade, também é a porta de entrada, muitas vezes, das doenças crónicas, é importante ter probióticos naturais, incluídos na alimentação, excluir um bocadinho os alimentos mais inflamatórios. Portanto, a combinação ideal mesmo é a nutrição ajustada com o estímulo físico, portanto, fazer as duas combinações. Isto é mais do que alimentação, é o estilo de vida, não é? A alimentação sozinha nunca é o suficiente, nós precisamos depois também ter o treino de força, de resistência para manter a massa muscular, ter a cadência proteica nas 3 refeições, mas não é preciso passar a vida a comer lanchinhos, como tu estavas a falar. E outra coisa muito importante para a preservação do músculo ou até a criação muscular é ter um sono reparador. Portanto, a hormona de crescimento é libertada no sono. Portanto, se não dormimos bem, também não conseguimos ter, de facto, saúde. E, portanto, a preservação da massa muscular, que é tão importante nesta meta terapêutica essencial na oncologia e também na menopausa, só é possível com uma alimentação estruturada, estratégica, individualizada, com um intestino funcional e com estímulo físico. Portanto, nós precisamos de vários pilares, não é? Como nós já falámos anteriormente. Sim. Porque para a gente conseguir, de fato, absorver, né, a proteína e ter esse ganho de massa muscular, não é só proteína que o corpo precisa, né? Ele precisa, de fato, das gorduras boas, como você referiu, dos nutrientes em si, dos hidratos de boa qualidade. Então, muitas vezes as pessoas ficam focadas muito só na questão proteica e esquecem que para a produção de energia a gente precisa dos nutrientes, para a absorção também. Então, é isso, é uma alimentação completamente equilibrada com todos os macronutrientes, que vai fazer com que
tenha perda de peso ou ganhe massa muscular, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, digamos que para os dois fatores, seja perder peso, ganhar massa muscular, é uma alimentação equilibrada, com todos os Exatamente. Até macronutrientes, certo? porque uma pessoa com uma massa muscular adequada ou funcional é como se tivesse um motor premium, não é? Não é a mesma coisa que uma pessoa que tenha menos massa muscular. Aliás, é mais fácil o emagrecimento numa pessoa com mais massa muscular, porque tem já ali um motor, não é, de gasto energético completamente diferente. Por isso é que os atletas normalmente têm muito mais facilidade ou até conseguem ter mais excessos porque não engordam exatamente, têm um motor completamente diferente, se calhar, do comum das pessoas. Sim, exato. Eu acho que são muitas ferramentas e estratégias que as pessoas têm que fazer, né? Não é pegar uma coisa milagrosa. Mas se você pudesse, por exemplo, dar assim um conselho para as mulheres que estão entrando na menopausa, o que é fundamental que você acha? Qual que é o cuidado assim fundamental? Na mulher na menopausa e menopausa conjugado com o tratamento oncológico, como é que tu queres que eu Isso. oriente? Vamos fazer dos dois. Ok. Então, uma coisa que é importante nesta fase, não é, de menopausa é que a mulher tem que perceber e reconhecer que o corpo está a mudar. De facto, é algo que é inevitável e que nós não podemos travar. Mas que o corpo continua a ser o nosso aliado. Nós continuamos, se nós aplicarmos as estratégias certas, ele vai responder. Portanto, isto pode ser de facto para algumas mulheres mais do que outras. A menopausa pode ser uma transição mais intensa, não é? Isto também depende muito do stress, do estilo de vida, do nível de ansiedade e cortisol. Há mulheres que passam menos bem do que outras, e portanto é importante não viver também esta fase com medo, ou com frustração, ou com culpa, porque muitas vezes há de facto este ganho de peso e há também muitas oscilações hormonais, e há muitas mudanças e muita insegurança, mas o que pouca gente diz, que é também muito importante referir, é que isto também pode ser, de facto, uma fase de renascimento, ou seja, tal como a mulher também passa muitas vezes quando somos mães, há uma série de coisas que temos que alterar na nossa vida. Este também é um período, é uma fase para reflexão, não é? Para fazermos mudança. E de facto com o suporte certo e especialmente com esta atenção também numa alimentação mais consciente, nós podemos fazer esta mudança e podemos nos redescobrir, não é? Podemos até perceber que nós conseguimos sair desta mudança com uma força diferente, sentimos-nos mais bonitas até, mais conectadas connosco próprias, mesmo havendo esta transformação toda. Portanto, nós podemos, de facto, às vezes precisamos destas ajudas, não é? Às vezes até de um médico que faça uma reposição hormonal ou que nos oriente, ou um profissional de saúde que nos ajude também a ganhar outro conhecimento e outra consciência alimentar. Nós podemos, de facto, conseguir modular estes sintomas hormonais com escolhas até mais naturais e mais seguras, e não é assim tão difícil para depois podermos ter resultados como o ganho de energia, termos mais disposição, termos até outra vez mais clareza mental e sentirmos outra vez bem, não é? Precisamos às vezes deste apoio que é muito importante e de facto ter este pensamento que a alimentação é para nutrir, não pensar só no emagrecimento, pensar principalmente em nutrir, porque assim que estamos nutridas o corpo funciona melhor, o nosso metabolismo funciona melhor, nós conseguimos ter outcomes melhores, não é? Portanto, muitas vezes nós pensamos ou estamos focados no emagrecimento, naquela barriguinha, naquela gordurinha localizada, mas isto é muito mais, não é? Se o corpo, se o organismo estiver funcional, estiver a funcionar bem, nós conseguimos orientar-nos para ter os resultados que pretendemos, porque vamos estar saudáveis. Basicamente é isso. Sim. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que o metabolismo funcionando, ele funciona por causa da quantidade de nutrientes que a gente garante nele, né? E uma coisa que E você falou funciona a ali no nosso favor, início, não é? E funciona a nosso exatamente. favor. Porque das maiores queixas que eu ouço nas mulheres da menopausa em consulta é a falta de clareza mental, é sentir-se mais tristes, perderem energia,
não se gostarem de ver, e portanto nós precisamos de nos alinhar, não é? Para ter os resultados pretendidos. Isto passa muito por uma alteração de estilo de vida e em várias áreas. Completamente. Eu E o que eu tinha, escuto sim, muito sim, é conta. na parte da oncologia, até a gente teve um grupo de mulheres pós-tratamento oncológico, e que a maioria delas, o que dizia era que começaram a ter tempo para si depois Cuidar. do diagnóstico e depois do tratamento, né? Então, é isso que você falou, é compilar todos os fatores do estilo de vida e até antes de entrar, numa menopausa ou antes de ter um diagnóstico de qualquer tipo de doença, é perceber que é muito importante ter tempo para essa qualidade de vida. É ter esse sono equilibrado, essa redução do estresse, a atividade física, ter tempo para cozinhar, né? E que muitas vezes é depois de um tratamento ou depois que já tem vários sintomas ali de uma menopausa ou de uma fadiga crônica, é que as pessoas acabam procurando ali esse apoio e esse tempo para si. E talvez fazer isso antes, né? Como uma prevenção para não chegar nesse Sim, ponto. e não pensar, por exemplo, na doença como algo que seja genético. Às vezes eu ouço também em consulta dizer, é um azar, foi genético, foi causado por uma mutação ou algo que corre na família. Ou seja, ah, hoje é sabido, nós sabemos que talvez 5% do cancro é puramente genético, ou seja, é hereditário, mas nós, mesmo assim, com o ambiente, com a alimentação, com o estilo de vida, nós conseguimos ativar ou desativar interruptores genéticos, não é? Portanto, nós conseguimos, com o nosso estilo de vida, com as escolhas que fazemos no dia a dia, modelar os nossos próprios genes. Chama-se epigenética, não é? Nós até podemos ter lá um gene familiar, mas ele só se expressa ou não, dependendo também da forma como nós vivemos, não é? Isto é muito curioso. E de facto, nós hoje vivemos, às vezes, de formas muito desadequadas, não só, mesmo tendo uma carga genética ou não, para termos uma longevidade com qualidade. E, portanto, eu acho que é importante refletirmos, como nós refletimos vários momentos da vida em que fazemos alterações, seja porque temos um filho, temos um bebê em casa, o envelhecimento também é uma altura para repensar na vida, como é que nós vamos querer envelhecer, não é? Como é que nós vamos querer de facto viver os nossos próximos 50 anos, não é? Porque nós, mulheres, temos esta evolução genética, a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, tem esta evolução genética de ter uma vida para além da fertilidade, não é? E não há assim muitas espécies na Terra que tenham vida pós-fertilidade. Portanto, isto de facto nós devemos honrar esta nossa genética e estes próximos, pelo menos 50 anos, esperemos nós, não é? De menopausa em que de facto já não somos férteis. Portanto, nós temos aqui uma outra responsabilidade, não é? Uma responsabilidade de viver bem e cuidar dos nossos, mas para isso nós também temos que estar bem, nós também temos que cuidar de nós, não é só cuidar da família e das pessoas à nossa volta, mas também cuidar de nós para podermos dar o nosso melhor e transmitir de facto esta longevidade com qualidade. Sim. E todo esse assunto, né, da longevidade, dessa parte toda do estilo de vida, desse cuidado, eu vejo que muitas mulheres, e até nesse grupo, elas relataram que os profissionais não falavam sobre isso, que os profissionais não traziam tanta essa informação. Era, por exemplo, agora a vida é normal que se segue e não precisa fazer nenhuma mudança, né? Então, se a gente fosse falar para os profissionais, qual que seria, assim, a tua estratégia, a tua dica, o que você acha que seria indispensável para que esses profissionais que trabalham com mulheres, sejam mulheres que vão entrar na menopausa ou que estão na menopausa, ou com pessoas com diagnóstico de cancro, o que que você acha que é essencial um profissional saber? Ok, pronto, aqui vou tentar conjugar de Separa. qualquer forma tudo, porque de facto, quando há este histórico ou há este risco oncológico, eu penso que o profissional tem que ir muito, às vezes, além do protocolo clínico tradicional. O profissional deve, de facto, ter uma abordagem muito mais individualizada, muito mais integrativa e especialmente empática, não é? Nos dias que correm, eu tenho muitas caixas de
de clientes e pacientes que às vezes vêm se queixar de facto da forma como foram tratados ou como a consulta, por exemplo, médica correu. É importante haver esta compreensão profunda também da fisiologia da mulher e da menopausa, porque de facto o profissional, ao perceber o que é que a mulher está a passar, também ajuda muito a orientar o paciente, não é? Com outra clareza, às vezes também evitar medicação excessiva ou alarmar demasiado. É também muito importante validar os sintomas da mulher como reais, não é? Porque muitas vezes as queixas são, o médico ou o profissional de saúde disse que isto era tudo da minha cabeça. E, portanto, isto é logo um mau princípio, não é? Ou seja, a mulher deve ser, nesta fase, especialmente mais delicada, deve ser, de facto, abordada de uma forma diferente, não é? Deve haver este contexto. Depois, uma coisa que também é importante o profissional de saúde conhecer é a alimentação que funcione, não é? Nesta fase e principalmente pós-tratamento oncológico, uma alimentação mais cuidada, não é comer exatamente o que comia antes, provavelmente, vai ter que ter uma alimentação mais anti-inflamatória, mais densa em nutrientes, porque de facto a alimentação aqui pode ser uma ferramenta central, seja para equilibrar os sintomas da mulher, não é? Da parte toda da desregulação hormonal, da alteração hormonal, melhorar também a qualidade de vida, principalmente que se a mulher nem sequer puder fazer a reposição hormonal, que ajude de facto a lidar com alguma sintomatologia. E portanto é muito importante a alimentação neste controle, na desinflamação e no tratar da resistência à insulina. E é preciso também uma alimentação que ajude aqui o fígado e o intestino, como nós falámos anteriormente, para o apoio deste metabolismo hormonal. Portanto, depois isto também, a mulher na menopausa também tem que haver estes cuidados suplementares da parte cardiovascular, não é? E a osteoporose também é uma preocupação na mulher e no envelhecimento e especialmente nesta transição hormonal, a parte toda de manter a massa óssea. Portanto, mais uma vez, o foco também na manutenção da massa muscular. E, portanto, como eu disse no início logo, eu acho que a escuta ativa e ter uma comunicação também empática é fundamental, porque isto é uma fase, de facto, muito emocional. É tão emocional como fisiológica. E, portanto, esta escuta e este vínculo também só por si acabam por ser terapêuticos, não é? Portanto, a mulher não gosta de ouvir que é normal, da idade, tem que aceitar, é só fazer uma dieta. Portanto, de facto, a mulher não precisa de ser infantilizada Não é nesta só, fase. né? Tem muita mudança ali Tem dentro. muita mudança. Portanto, e pronto, e claro que o profissional de saúde tem que ter aqueles conhecimentos de oncologia, de fatores de riscos hormonais, portanto, o papel da alimentação também na prevenção de recidivas, como nós falámos, dar atenção aos déficits nutricionais, porque eu também vejo muitos pacientes que depois de tratamento não foi pedido ou não foi avaliado ou monitorizado alguns déficits nutricionais que têm que ser colmatados, não é, pós-tratamento e devem ser acompanhados. Portanto, eu vejo muitas vezes pacientes que vêm em consulta pós-tratamento que nós nem sequer sabemos porque não foi feita uma análise, uma avaliação dos níveis de ferro, ferritina, dos complexos B, de vitamina D, do iodo, portanto são tudo nutrientes extremamente importantes para a imunidade. A vitamina D, o complexo B, porque nós precisamos ter depois, de facto, mecanismos de reparação de DNA eficientes, portanto não podemos ter déficits nutricionais, principalmente numa mulher para evitar pós-tratamento oncológico, para evitar de facto recidivas. É importante ir monitorizando todos estes valores e todos estes déficits que existiam provavelmente anteriormente. E uma equipa multidisciplinar eu acho que faz sempre toda a diferença. Eu gosto de trabalhar com médicos oncológicos, gosto de trabalhar em equipa e de facto o trabalho conjunto consegue focar a mulher mesmo como um todo e de facto como a menopausa também já é multifatorial, o profissional eu acho que deve sempre trabalhar em equipa, conseguimos ter sempre resultados melhores e depois uma atualização constante, porque nós precisamos ter uma visão também atualizada, uma visão também crítica, não é? E de facto também ter um bocadinho cuidado com aquelas crenças habituais da menopausa. O próprio profissional às vezes carrega já uma visão negativa, não é?
ou assim desadequada ou antiga sobre esta fase, portanto é preciso mudar um bocadinho também a cabeça e é necessário cultivar esta visão mais atualizada, mais positiva, mais respeitosa, não é? Para conduzir um bom acompanhamento. Portanto, eu acho que um profissional que entende o corpo e respeita também a mulher e a própria história da mulher, acolhe a paciente na totalidade e, portanto, também ajuda nesta autoestima e neste prazer de viver, que é importantíssimo, porque nós temos, de facto, que perceber que isto, a menopausa não é um fim de vida, é um recomeço, não é? Vamos recomeçar e vamos recomeçar o melhor possível. Com certeza. E continuar com a vitalidade da vida, né? E não simplesmente começar a Claro, claro, baixar. isto é apenas uma mudança que requer ajustes. Sim, exato. Mas sabe que tem coisas que não se aprendem, né? Empatia e essa questão humana. Exatamente. É uma das coisas que eu acho que deveria ser de facto avaliada num profissional de saúde. Acho que a empatia é fundamental. Concordo plenamente. Mas eu concordo, eu acho que um profissional, seja em qual área for, ele precisa ter um conhecimento amplo de tudo, e muitas vezes não é da sua própria área, mas saber a importância desse tema e saber orientar ou indicar, e não simplesmente, isso não tem importância, não precisa mudar, né? Então, seja sei lá, um psicólogo que vê uma pessoa que tem ali algum déficit nutricional, alguma questão, saber orientar. Porque muitas vezes, eu não sei se você percebe isso, mas muitas pessoas não conseguem chegar ao nutricionista, né? Então, tem um fisiologista do exercício, ou um PT que está mais presente, ou um psicólogo, ou um fisioterapeuta, ou seja, outros profissionais que estão mais presentes e não conseguem chegar, ou por falta de conhecimento, ou por condições de ir num nutricionista. Então, eu acredito que seja muito importante, pelo menos o básico, todos os profissionais saberem. E saberem, de fato, orientar Exatamente. quando é preciso ter um profissional específico. E, Né? e saber interpretar análises básicas, não é? Porque as análises também nos dão Isso. uma visão, muitas vezes, de como é que está o nosso estado interno. É. É através delas que a gente consegue orientar, né? De fato, a Portanto, necessidade. às vezes há aquela tríade que eu costumo chamar a tríade que pode dar levar àquela, ao diagnóstico da depressão, mas normalmente a ferritina baixa, a vitamina D baixa e uma B12 baixa dão de facto a sensação de a pessoa estar deprimida e muitas vezes a pessoa é medicada e não é corrigido o déficit, portanto de facto é preciso ter estes conhecimentos e devia ser um conhecimento geral. Sim. E é por isso que a gente tem o nosso curso, né? A M Cancer Center é um instituto de oncologia integrativa. Nós temos vários cursos na área da oncologia, o curso de oncologia estilo de vida, e nós temos também o de nutrição em oncologia, que até a Joana é nossa professora e ela consegue trazer a prática e também a parte da ciência. Esse curso ele nasceu de um desejo profundo que nós temos. é, de trazer esse conhecimento para os profissionais. Eu sou coordenadora desse curso de nutrição, e a ideia é que todos os profissionais de saúde saibam a importância da nutrição, dessa ciência e da parte prática da culinária para as pessoas que estão ali com o diagnóstico de cancro. Acredito que todos os profissionais têm que conhecer o básico, porque a nutrição, todo mundo fala sobre alimentação e nutrição, então cabe aos profissionais saberem mesmo tirar aquelas crenças e dar uma orientação base. Então, eu convido para quem tiver interesse em conhecer os nossos cursos também, só entrar no nosso site que tem todos os nossos cursos. A gente tem desde a parte do metabolismo, do cancro, depois a parte prática, em todos os tipos de tumores, quais são os melhores tipos de dieta. Então, né, que a gente abordou um pouquinho ali a dieta cetogênica, uma low carb, então tem um pouquinho falando sobre cada um desses. Então, quem quiser saber um pouquinho mais e se aprofundar nesse conhecimento da Joana, tá convidada também a participar desse curso com a gente. O curso inicia em outubro. Então é isso, não vou me alongar mais tanto. Queria agradecer, Joana, por estar aqui Obrigada, conosco Fernanda. novamente. Acho que deu para trazer algumas informações muito importantes. Sim, eu queria só deixar
aqui que, de facto, o estilo de vida e a nutrição são estas ferramentas centrais, seja na prevenção das doenças crónicas, seja no cuidado da mulher na menopausa. E, de facto, como a Fernanda disse, é muito importante nós termos os conhecimentos básicos para poder orientar a mulher, não é? De facto, são duas conjugações que requerem um grande apoio e ajuda, mas não é assim tão difícil. Nós, com implementações e alterações básicas, já conseguimos fazer muita diferença e, de facto, conseguimos ter aqui trazer mais qualidade de vida a este público e a estes pacientes. E obrigada. Obrigada também. E eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas. Então, se a gente tiver, tem mais 5 minutinhos, Joana, para a gente responder algumas perguntas do pessoal aqui no chat. Ok? Estou a conseguir abrir, eu estou aqui com alguma dificuldade em abrir, mas se me quiseres dizer. Eu posso perguntar. Deixa eu ver aqui. Então, primeiro temos pessoas nos escutando da Venezuela. Olá, Uau! que honra! É, aqui, sobre o jejum, né? Podemos até linkar as duas coisas, são alguns tipos de estratégias. Perguntaram aqui sobre a dieta cetogênica e o jejum intermitente. São as tuas, o que que seria? Qual que é a sua opinião sobre eles? Assim, na minha opinião, o jejum natural, que é aquele que toda a gente deveria fazer, já é uma ótima forma de ajudar aqui a dar mais tempo ao corpo a fazer uma limpeza natural, não é? Porque o nosso fígado e pâncreas, de facto, precisam descansar durante a noite, que é o período melhor para fazermos o detox hepático e celular, e de facto temos as 13, 14 horas de jejum noturno e implementarmos uma janela alimentar durante o dia, uma janela de jejum natural durante a noite já é ótimo, ou seja, porque há muitas situações, até a mulher na menopausa não gosta de jejuns muito longos, mas eu trabalho também com médicos oncologistas e sei, e funciona muito bem, estratégias de jejum quando as pessoas estão a fazer tratamentos, principalmente quimioterapia. Portanto, isto tem que ser muito individualizado, muito caso a caso, muita situação a situação, e até pode haver a situação em que a pessoa faz de facto, quando está a fazer uma terapia específica, um jejum mais longo e depois não aplica tanto jejum. Isto tem que ser mesmo orientado pessoa a pessoa, caso a caso, portanto tem que ser muito específico, mas um jejum natural básico acho que devia ser para toda a gente, não é? Todos precisamos. Um jejum fisiológico, né? Muitas vezes a gente Fisiológico, acaba exatamente. janta às 10 e às 8 está comendo de novo. Aliás, às 10 já não é hora para jantar, não é? O nosso corpo, a partir das 8 já não quer andar a fazer insulina, já não quer andar a fazer digestões, quer produzir matina para irmos dormir, para termos sono profundo e produzimos muita hormona de crescimento. Portanto, isso já é um princípio básico, não é? Da alteração de estilo de vida que nós falámos há pouco. Não é difícil, não é? A maior parte das intervenções de estilo de vida não são difíceis. É só um bocadinho o reaprender aquilo que nós devíamos todos ser ensinados e mais adequado à nossa genética. Tem que mudar o hábito, e isso acaba sendo difícil, mas depois que cria o hábito, né? O A pessoa organismo se sente acostuma. melhor, gosta mais, de sentir melhor, com mais energia. Sim. E a questão da dieta cetogênica? Pronto, dieta cetogénica também pode ser usada como uma estratégia, mas lá está, tem que ser caso a caso, específico para a pessoa, depende também do que é que a pessoa está a trabalhar. Numa diabetes, uma resistência à insulina, pode ser muito interessante e funciona muito bem. Pode ser uma estratégia temporária, por exemplo, porque também é um bocado difícil manter uma dieta sempre cetogénica. Embora nós sejamos desenhados para funcionarmos muito bem neste registro de obtenção de energia através mais de gordura e com muito reduzidos hidratos de carbono, é difícil no dia a dia, não é? Uma pessoa levar uma vida em que convive com outras pessoas, ou até porque gosta de outro tipo de alimentos, de facto fazer sempre uma dieta cetogénica. Mais uma vez, eu acho que tem que ser muito adaptado à própria vontade da pessoa, à capacidade da pessoa fazer, à estratégia, pode ser uma estratégia pontual muito interessante, mas eu conheço pessoas que também fazem basicamente uma estratégia cetogénica maior parte do tempo ou o tempo inteiro. Não há muitas, mas também acontece. E conseguem, né? De acordo com ali o hábito de vida. Sim, às vezes também tem a ver com doenças específicas, não é? A pessoa não tem outra alternativa, não é?
É aquilo sim, que vive melhor e vive com mais saúde. sim. E falando um pouquinho da parte intestinal, tem duas perguntas aqui. Uma perguntando como que nós sabemos quando temos disbiose, e a outra é se uma desparasitação é aconselhável. Pronto, desbiose, normalmente a pessoa sabe, não é? Ou tem diarreias, ou tem muita obstipação, ou tem mal-estar quando se alimenta, ao fim do dia, distensão abdominal, muitas vezes dor, e portanto tem que ser tratado. E eu vejo muito, não sei se tu também tens essa experiência, eu vejo muito alterações da microbiota intestinal, seja porque nós vivemos num ambiente também muito mais intoxicado, as pessoas também não fazem o jejum adequado, também têm muitos déficits nutricionais, portanto há muita desbiose intestinal. E há muitas pessoas com Principalmente diarreias pós-tratamento. crónicas, há muitas pessoas também com diarreias crónicas, há muitas pessoas com anos e anos de diarreias ou de obstipação, que é um alerta, não é? Isto tem que ser tratado, a pessoa não pode viver assim, não deve viver assim, porque isto cria inflamação, cria alteração da permeabilidade intestinal, cria-se uma hiperpermeabilidade intestinal, que é uma porta de entrada para doenças e para, muitas vezes, déficits nutricionais que arrastamos anos, não é? E que depois nos trazem a doença. Portanto, isto não deve acontecer. A pessoa tem que ter alguma atenção. Se tem um problema, tem que ser corrigido, tem que se perceber exatamente o início da questão e como tratar. Portanto, não podemos andar anos, de facto, com alterações intestinais. A outra pergunta, desculpa, que eu agora A não. desparasitação. Desparasitação, claro, se a pessoa tiver animais em casa, e desconfiar que tem parasitas, portanto, às vezes nas análises também nós conseguimos ver, até no hemograma, até podemos pedir exames específicos, não é? Se tivermos eosinófilos elevados, se tivermos, por exemplo, queixas específicas, em crianças também há muitas vezes parasitas, porque as crianças metem as mãos na boca, às vezes temos animais, levam as lambidelas dos animais, portanto, às vezes é necessário, mas não acho, também não é algo que deva ser feito indiscriminadamente, ou seja, quando há necessidade, porque uma desparasitação pode ser mais natural ou não, mas também é um impacto para o organismo, portanto, tem que ser com algum cuidado, mas de facto às vezes é necessário. É mesmo importante. Sim. Falando um pouco da parte da cocção, qual que é a sua opinião sobre a air fryer? Se é aconselhável ou não? Eu não sou muito amiga das air fryers, vou explicar porquê. Air fryer, hoje já temos também uma vasta gama de equipamento, ou seja, antigamente as air fryers atingiam temperaturas muito elevadas e os revestimentos não eram os ideais. Isso é algo que eu depois também vou explicar numa das aulas que dou, que é exatamente os materiais cookware mais seguros e saudáveis para cozinhar e reservar os alimentos. Muitas vezes os revestimentos das próprias cubas são em PFC ou teflons, portanto é um revestimento plástico que vai se libertando microplásticos para os alimentos. E além disso, estes revestimentos antiaderentes normalmente é uma camada, são constituídos por uma camada que reveste camadas que aquecem rapidamente, normalmente são em alumínio. Portanto, há dois problemas. Há o problema da temperatura elevada, que não é o ideal para cozinharmos, não é ideal estarmos a formar compostos que de facto são cancerígenos, e não é o ideal ter revestimentos e materiais que transferem para os alimentos, seja os plásticos, seja o alumínio. Hoje em dia já há air fryer, já evoluíram, não é? Não consigo dizer Olha, assim se é bom, se é mau, depende do equipamento e de facto das características deste. sim, tem que analisar vários fatores, né, para ver se realmente é uma boa opção. Mas assim, temos o forno, né, que é uma coisa também Sim, prática e dá para colocar em temperaturas mais baixas e muitas vezes não utilizar esses equipamentos que são tóxicos, talvez não precisa ser tudo tão prático. mas se forem cuba de vidro, eu sei que há equipamentos já Aí bons dá. e já diferentes que podem ser de facto vantajosos, não é? Para uma pessoa que viva sozinha, que quer uma coisa mais prática e rápida, pode ser interessante, mas já acho que é preciso sempre avaliar com algum conhecimento já o que é que se vai escolher para comprar. Sim, boa. E a última, para a gente finalizar, que já estamos no nosso tempo, é a parte do ganho de massa muscular sobre o se a creatina é um bom aliado.
a creatina pode ser interessante, sim. De facto, pode ajudar aqui no ganho, mas há muito mais outras coisas, ou seja, não precisamos todos estar a tomar creatina. De facto, a creatina é dos suplementos mais estudados, não só também para o ganho de massa muscular, mas também para a parte cerebral e para o bom funcionamento cerebral no envelhecimento. De qualquer forma, as doses serão diferentes. No entanto, se a pessoa adequar já a quantidade de proteína adequada ao dia a dia, à sua estatura, ao seu objetivo e tiver cadência também no exercício, já consegue de facto ver muitas diferenças na composição corporal. Mas isto deve ser um enquadramento, ou seja, não é a creatina o suplemento milagroso. De facto, às vezes a creatina nem ajuda, a pessoa nem vê resultados. Vê muito mais resultados quando de facto coloca a proteína correta nas 3 refeições, vê a cadência proteica ao longo do dia, que isto também nos traz muita saciedade, não é? Ter uma cadência proteica também traz muita saciedade e evita estarmos sempre com fome, a pensar o que é que vamos comer e abrir exceções de coisas que não queremos também comer. E de facto, depois é necessário também dar aqui o incentivo, não é? Para a criação de massa muscular, que às vezes basta caminhadas, não é? Diariamente, a pessoa não está muito tempo sentada, porque o que eu vejo, a maior parte das pessoas que têm mais dificuldade é que passam o dia todo sentadas e não se mexem. É. E a parte da suplementação é como se fosse a cereja do bolo, né? Ou seja, melhora toda a base e se precisar um acrescento, aí entraria com essa parte da suplementação. É normalmente o vento para quem já pedala, não é? Portanto, a pessoa tem É que isso, pedalar. é isso mesmo. Bom, então vamos finalizar por aqui. Obrigada a todos que estão Nada, conosco. Uma boa obrigada noite, um também. bom descanso e Um obrigada, beijinho Joana. a todos. Nada, um beijinho a todos e uma boa noite e bom descanso. Um beijinho, bom descanso. Um beijinho. Adeus, adeus. Adeus.